mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre terapias, em especial nós vamos falar sobre acupuntura. E eu trouxe um dos melhores especialistas que eu já vi aqui de Jundiaí, meu amigo Robson Lopes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco, chefe. Muito agradecido pela recepção. É uma honra ser recebido pelo Fala Chefe. Aliás, é um dos programas que eu mais gostaria de ter sido entrevistado. Muito agradecido pela gentileza. Bora lá, tamo junto. Maravilha. Antes de fazer a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados, que é como tudo começou, eu preciso falar. Hoje eu participei de uma sessão com o Dr. Robson. Foi extraordinário. Eu tô renovado, é algo incrível. Meu amigo, como tudo começou, como que a terapia chegou, como surgiu a acupuntura? Menino, lá em Ourinhos eu era muito menino. E eu estava numa biblioteca, eu sempre gostei muito de livros, sempre gostei muito de ler, de estudar. E aí eu vi um livro que me chamou a atenção, Os Primeiros Socorros de Doim, de Juraci Cansado. Juraci Cansado foi um dos responsáveis por popularizar o conhecimento, a discussão sobre as terapias orientais, falando sobre energia, né? Então, eu comecei a ler aquilo e achei maravilhoso aquilo. Os Primeiros Socorros de Doim, Juraci Cansado. E aí, isso foi andando, e eu nunca tirei aquilo da cabeça, né? Puxa, um pontinho para dor de cabeça, eu sempre tive enxaquecas. Um pontinho para dor de cabeça é aqui, tem que apertar aqui assim, assado. Muito bem. E aí, quando chega em 1998, eu conheci alguns japoneses em São Paulo, na Praça Liberdade, e aí eu conheci o professor Tadashi Hirata, honorável mestre, e foi ele o meu primeiro mestre. Em 1998, eu comecei o curso, terminei em 99, comecei em janeiro de 98, terminei em dezembro de 99, e dali aí eu tive vários cursos de especialização, e até hoje eu não parei de estudar. E a única coisa que tem me mantido a minha vontade de continuar me aperfeiçoando é a minha vontade de estudar sempre. Então, não tem como fazer acupuntura e deixar de estudar, não existe. Então, você precisa continuar estudando. E quanto mais você estuda, você fala, nossa, isso aqui é isso mesmo, isso funciona. Cada vez mais a gente vai ficando fascinado com as terapias. E terapia é uma coisa especialmente importante no mundo moderno em que nós estamos. Existem não só as doenças tradicionais, muito antigas, mas existem também as doenças modernas do século XXI, né? Então, e o interessante é que as terapias orientais, terapias tradicionais, tem uma abordagem extremamente eficiente para as doenças típicas do nosso tempo. É interessante como aquele saber tradicional, antigo, vem se espalhando, vem andando, exatamente como ele era antigamente. Tentaram mudar um monte de coisa, colocar um monte de coisa nova, etc e tal, mas eu prefiro aquele saber tradicional, antiguíssimo, aquilo que foi experimentado através dos milênios e continua o mesmo válido para tudo, porque nós tratamos todas as desordens energéticas causadoras das doenças. Todas as doenças começam nas desordens energéticas. Então nós trabalhamos essa questão, a questão dos transtornos energéticos. Assim a gente cura as doenças. Legal. E uma coisa que eu queria perguntar é assim, a gente é muito curioso e a gente sempre busca aquela história de equilíbrio.
E eu ouço falar muito do yin e yang. Tem a ver com a acupuntura? Tem a ver com o equilíbrio do corpo? Funciona, não funciona? Como é que é feito isso? Tudo a ver com a acupuntura. Um grande mestre chamado Fu Xi, na China antiga, é um misto de lenda com comprovações documentais históricas. O mito, ele vai muito, 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 muito além daquilo que a história consegue avaliar. Mas a história fala lá de 5.000 anos atrás, lá na pedra polida, na idade dos metais já, né? Na idade dos metais já. Quando a gente começa a ter as primeiras civilizações, quando nós começamos a ter as primeiras noções de algumas ciências, etc. e tal, lá já tínhamos Fu Xi falando sobre o Yin e o Yang. E ele desenvolveu trigramas que tem uma linha Yin e outra linha Yang, fazendo parte desse trigrama, né? Então, duas linhas Yin ou duas linhas Yang, e assim ele ia fazendo as alternâncias, davam 8 trigramas. E desses 8 trigramas vieram 64 hexagramas, e daí vem o Paguá, e aí vem toda a noção de equilíbrio. Então, ele avaliava todo o percurso humano, tudo quanto acontece na natureza humana, do ponto de vista físico, psíquico, emocional, energético, através das variantes da natureza. E isso é maravilhoso, porque você consegue perceber o quanto que a natureza interfere em você, você interfere na natureza. Perceba a profundidade, a grandiosidade desse ensino. Então, o Yin e o Yang vem de lá. Uma linha contínua era uma linha Yang, uma linha tracejada era uma linha Yin. Então, essa multiplicidade de combinações formava tudo isso, essa base de o que é Yin, o que é Yang. Yin é uma energia feminina, delicada, introspectiva, fria, lunar, né? Então, e a energia Yang é uma energia positiva, solar, masculina, ativa, ascendente, né? Então, não existe o Yin sem haver o Yang. Hoje se fala muito em polaridade, né? Nossa, o mundo está polarizado. O mundo está polarizado desde que o mundo é mundo. Se não houvessem polos, polo positivo, polo negativo, não existiria altos e baixos, noite e dia, frio e calor, macho, fêmea, claro, escuro, positivo, negativo, tudo existe a partir daí. Um é a causa do outro, e a existência de um implica necessariamente na existência do outro. Eles se combinam entre si, né? Legal. E, doutor, hoje, a gente fazendo lá a sessão, né? Eu até anotei aqui, eu queria entender um pouquinho mais, quando você estava explicando sobre o que são meridianos e acho que era isso, era energias vitais. Dá para explicar de uma forma mais resumida ali? Vamos tentar. Vamos lá, vamos embora. Energia. Quando um elétron gira ao redor da eletrosfera, ele só faz isso por conta da existência da energia. E tudo quanto existe de material tem energia. Então, pensamento também é energia, sentimento também é energia. Verdade. Né? Então, existem diferentes formas de energia, desde as mais sutis até as mais densas. O nosso corpo, eu vou pegar o nosso boneco aqui, o nosso modelo, chamo ele de José carinhosamente. Vamos pegar o José, então. Boa. Então você percebe que dos pés caminham
caminhos como se fossem canos, levando energia, como se fosse vaso sanguíneo, mas que não leva sangue, leva energia para cima e de cima para baixo, e da mão para dentro e de dentro para a mão. Então, são caminhos que as energias fazem. É como se você recebesse a energia que vem da rua no seu disjuntor central, e desse disjuntor central existem então fios que levam energia para a sala, para a cozinha, para o banheiro, para a área de serviço, enfim. Uma energia pode dar pau, pode dar problema aqui na área de serviço, por exemplo, e não dá pau mais em lugar nenhum. Entendi. Mas o que acontece numa parte do ser, acaba repercutindo no todo desse ser. O ser é uma soma de mente, corpo e energia. Então, o ser só é vivo porque existe energia. E existe um equilíbrio de diferentes tipos de energias. Energias yin, energias yang. Por isso existe vida, por isso existe pulsação, contração e expansão, por isso que existe áreas quentes e áreas frias, por isso que tem vida e morte dentro de nós mesmos. Nesse mesmo momento, muitas células estão nascendo e morrendo na nossa unidade psicofísica. Que legal. Biofísica. Então, essa alternância de situações mostra a importância da existência dessa energia. Quando não tem mais energia, morre. Não tem mais energia, morre. Até mesmo a pedra tem energia, tudo tem energia. Então, essas energias circulam como se estivessem circulando através de fios elétricos dentro de uma edificação, levando e trazendo energia que é capaz de fazer movimento, de fazer respiração, de fazer circulação, de fazer digestão, de fazer pulsação, de fazer vida dentro do indivíduo. Isso, e essas mesmas energias, esses mesmos canais de energia tem nos animais também, tanto é que tem acupuntura animal, e tem nos vegetais também, conforme estudos muito recentes demonstram isso. E o interessante, quando a medicina chega na Europa e depois chega no Brasil com um navio Kassato Maru, lá em Santos, que traz os primeiros japoneses, né? E ali já chega também o conhecimento de muitas artes terapêuticas, né? A mocha, o shiatsu é aquela massagem com os dedos. Normalmente em shopping, né? Isso. Então, quando chega aqui no Ocidente, os médicos, as autoridades científicas do momento, e a ciência muda, e os paradigmas da ciência também mudam ao longo do tempo, se aperfeiçoam. Naquele momento eles não compreendiam como é que um ponto entre o dedão do pé e o segundo dedo do pé, como é que esse ponto conseguia mexer com seu fígado. Mas estudos recentes mostraram que colocando uma agulha ali nesse ponto do fígado ali e mapeando por exames de imagem esse fígado desse indivíduo, via que existiam ali modificações na dinâmica do fígado simplesmente com essa manipulação ali. E isso não aconteceu só com esse meridiano do fígado. Muitos estudos científicos modernos comprovam isso, que a medicina daquele momento não conseguia compreender e por isso perseguia. Chamava de charlatanismo, de magia, de mau uso da boa-fé pública. E aí muitos sábios, muitos mestres de artes terapêuticas orientais foram presos sofreram processos legais aqui no Brasil, inclusive,
por conta disso, dessa não compreensão. Achava que era charlatanismo, Achava né? que era charlatanismo. Então, isso que você está me perguntando é a base da compreensão disso. Muitas pessoas ainda hoje, assim como não compreendem que a Terra é redonda, que acham que a Terra é plana, muitas pessoas também acham que não existe isso de energia. Que você, colocando uma agulha aqui no pulso do paciente, você não vai fazer nada no coração. E vai fazer no coração, sim. Vai harmonizar essas energias. Essas agulhas são colocadas no corpo, trazem algum malefício para o paciente, algum efeito colateral, alguma reação indesejável, alguma reação paroxística? Nenhuma, porque ela só harmoniza, ela só equilibra as energias. Não é possível trazer qualquer malefício para o paciente. A não ser, obviamente, que por uma imperícia, imprudência, acaba perfurando algum órgão do paciente. Mas caso contrário, é um péssimo profissional, né? São raríssimos os casos que nós temos hoje, quando você soma a quantidade de profissionais existentes no país. Sim. Em exercício hoje. Né? Então, quando você vê esse percentual, ele é insignificante, ele é muito, muito, muito insignificante. Ele mostra que hoje os profissionais são muito bem preparados para exercer a acupuntura. Existem acupunturistas médicos, odontólogos, veterinários, psicólogos e até mesmo acupunturistas que não tiveram nenhuma formação na área de saúde no país, por exemplo. Vieram muitos chineses, muitos coreanos, muitos japoneses, que mesmo lá não tiveram, que tiveram só o ensinamento que veio de família, dado de lábios a ouvidos, dos avós, dos pais, e aprenderam, exercitaram em família, exercitaram com amigos, com pacientes, e se tornaram grandes autoridades no conhecimento das técnicas curativas naturais. Então, interessante. E olhando para o José, né, o nosso boneco modelo, a gente vê que tem vários pontos neles. Alguns são mais pro azul, outro mais vermelho, enfim. E na região da cabeça, no rosto, tem muitos pontos. Quantos são, mais ou menos, e como é que é feito esse mapeamento? Então, tem ponto que é pro coração, tem ponto que é pro fígado, pro rim, pro pulmão, e assim vai. Existe relação da cabeça, no pé, na mão? Como é que é isso? Nós temos grandes mestres das artes terapêuticas chinesas. Nós temos Giovanni Maciossia na Itália, nós temos Jeremy Ross nos Estados Unidos, nós temos Tom Xintan, que é chinês, nós temos o professor Wu da Escola Seata em São Paulo, nós temos Fabrício Borges, nós temos Sônia Hirsch, nós temos Isao Imamura, temos Tadashi Hirata, temos grandes mestres, e cada um deles existem algumas diferenças de algumas coisas, mas assim, o que se sabe são 361 pontos básicos que estão relacionados com os 14 meridianos, e mais os pontos extras. Quando você fala pontos extras, aí gira em torno de 1.000 pontos. Aí. 1.000 pontos? Isso, mais ou menos. Nossa! Tá? Cada ponto desse, você trata 3, 5, 10, 15 situações diferentes na sua funcionalidade energética, psíquica, física, funcional. Então, assim, existem 6 meridianos relacionados com as mãos e que vão e voltam para dentro do corpo, e existem 6 nos pés. Então, por exemplo, nos pés nós temos o fígado, vesícula biliar, temos estômago, bexiga, rim, baço pâncreas. Aqui, no membro superior, nós temos o coração, temos o pericárdio, temos o pulmão, temos o intestino delgado, o intestino grosso e o triplo aquecedor. E depois nós temos 2 meridianos, são ímpares. Por que são ímpares? Porque esses meridianos das mãos e dos pés, eles tem uma correspondência entre o lado direito e o lado esquerdo.
Agora, aqui na face anterior do tronco tem um meridiano IN, chamado vasoconcepção. Interessante. E atrás, nas costas, percorrendo toda a coluna espinhal, subindo pela cabeça, até a face nós temos, até a fronte nós temos o meridiano masculino, que é o vaso governador, né? Então, você vê, a maioria desses meridianos que estão aqui, olha, são meridianos da bexiga, que começam aqui no quinto dedo do pé, no dedinho do pé, na lateral do dedinho do pé. Ele vem percorrendo a lateral do pé, a posterior da panturrilha, do joelho, da coxa, e sobe para a posterior do tronco, sobe pela cabeça, vem e termina aqui nos olhos, termina na lateral da glândula lacrimal, bem próximo da glândula lacrimal. Então você vê, é um meridiano que tem 67 pontos, né? Então, cada meridiano tem uma quantidade de pontos diferentes. E cada ponto desse tem múltiplas funcionalidades. E quando você combina as potencialidades de um ponto com as potencialidades do outro ponto, dá terceiras possibilidades terapêuticas. Eu não consigo compreender como um acupunturista pode fazer acupuntura sem continuar estudando para o resto da vida. Não é possível, não dá. É muito complexo, é muito bonito. E aí a gente tem médicos brilhantes, nós temos enfermeiros brilhantes, né? Mas que não conseguem dar conta de se manter estudando acupuntura para o resto da vida, porque é muita coisa que tem que estudar, porque também tem que dar conta de medicina ocidental. Então, e é uma pessoa só, como é que ele vai conseguir fazer tudo isso? Isso é demais, né? Então, não tem um só dia desde 1998 que eu não estudo. Não, isso é extremamente interessante, porque assim, eu sou uma pessoa bem... Não vou dizer que sou crítico ou sou chato, mas assim, eu prezo muito pelo bom atendimento. E hoje, quando eu estive lá na clínica, na Catefísio, o cuidado que o senhor teve fazendo a anamnese, fazendo as perguntas, em algum momento o senhor pediu para eu mostrar a língua, fez perguntas referente à minha saúde, depois foram feitos alguns procedimentos, que daqui a pouco a gente vai falar, isso vai passando confiança, credibilidade, e isso só acontece com alguém que é estudado, não cai do céu, né? Então eu sempre falo, preparo, dedicação e muito empenho transforma o profissional, faz ele ter um resultado de excelência. E isso me trouxe muita segurança. Até nos bastidores eu comentei. O que eu falei para pessoas mais próximas sobre o que eu vivenciei hoje foi algo incrível, né? Então, não tem como fazer tudo isso que o senhor fez sem ter estudo. Acho que estudo é a base. Faz sentido ou não? Faz sentido. E aí o que você está me falando sobre esses recursos de anamnese, de exame energético, é absolutamente... Eu lembro que o senhor pegou no meu pulso, fez uma análise ali, depois queria que o senhor falasse também. Desculpa, eu te cortei, mas é que eu lembrei disso. Isso. Mas é assim, a medicina ocidental tem alguma coisa a ver com a medicina oriental? Absolutamente nada. O pai da medicina ocidental, Hipócrates, nasce na cidade de Kos, lá há 230 anos aí, né? E a medicina... A acupuntura ela nasce lá na China há 5.000 anos. Então veja que a acupuntura tem o dobro da idade da medicina ocidental. A medicina ocidental cuida da doença, estabelece tratamentos para a doença. A acupuntura trata o transtorno energético causador da doença, é outra coisa. Legal. Quando um acupunturista olha o pulso de um paciente, ele avalia o pulso do paciente, é diferente do que o médico
faz. O médico, ele vê a dinâmica do pulso. O acupunturista não. Ele vê os 6 meridianos, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, a nível superficial, mediano e profundo, como é que está essa compleição energética do indivíduo. É possível tratar um paciente sem entender uma palavra do que ele fala. Por exemplo, vir aqui um russo, tem um mal-estar, o acupunturista sem saber falar russo, o russo sem saber falar português, o acupunturista olha o pulso, olha a língua e já sabe o que tem que fazer para poder ajudar o russo. Então, diferentemente da necessidade de precisar ouvir a queixa, me dói aqui, eu senti isso e depois aconteceu aquilo, não é necessário isso para um acupunturista. É claro que quando o acupunturista vê então esse pulso, ele avalia esse pulso, ele avalia a compleição energética do paciente. Quando ele olha a língua, diferente do médico, quando ele olha a língua, ele percebe se a língua tem marcas de dente nas laterais demonstrando uma deficiência de Qi, energia do fígado. Se a língua tem uma saburra amarela que mostra um calor em ascensão, ou se a língua tem uma saburra branca, espessa, entrecortada, que mostra uma deficiência severa, um frio interno, ou então se o paciente tem uma língua fina e crispada para frente, que mostra uma rigidez do paciente, que o adoecimento dele pode estar muito relacionado com o modo de ser dele lidar com a vida, com as coisas do dia a dia. Se a ponta da língua dele está avermelhada, púrpura, isso mostra então que o emocional dele, ele é um cara agitado, é um cara agressivo, irritado, impulsivo, né? Então, se a língua dele é trêmula, se a língua dele está mais caída para a direita, mais caída para a esquerda, então a fisionomia do paciente, a cor do olho da pessoa, a cor da pele, da face da pessoa, se ela tem uma mancha mais um tom mais esverdeado na área malar, se ele tem um acinzentado na testa, né? Se ele fala com voz titubeante e interiorizada, fraca, ele está mostrando uma deficiência do pulmão, está mostrando uma deficiência de Qi. Então, a forma do paciente andar, como ele está andando, né? Como ele toca a sua mão, se a mão dele é fria, se o pé dele é frio, como é o hálito desse paciente, como é o cheiro desse paciente, entendeu? Então, tudo isso leva o acupunturista a fazer um diagnóstico com base nos saberes tradicionais, ancestrais, arquimilenares. Depois disso, ainda, para confirmar o diagnóstico, então nós fazemos também a anamnese. Então, o paciente vai falando, olha, eu tenho dor de cabeça mais lateral, eu fico meio enjoado quando eu como coisa gordurosa, o meu intestino às vezes fica meio estranho, às vezes eu tenho cãibras, etc. Está aí um problema de vesícula biliar, ou seja, do meridiano relacionado com o elemento madeira. Então, músculos fracos, dores musculares. Então, nós vamos somando as queixas do paciente, desde a queixa principal, a mais importante dele, até as queixas secundárias, terciárias, assim por diante. Com isso, nós conseguimos estabelecer um diagnóstico, comparamos com aquilo que a gente viu no pulso, com aquilo que a gente viu na língua, e depois nós usamos esse equipamento aqui nas costas do paciente, chamado ventosa, podemos usar ou não, que a gente usa uma bombinha dessa que faz uma sucção. Então, essa sucção vai
fazer uma pressão na pele do paciente. Essa pressão na pele do paciente vai resultar em um tipo de reação, ou fica mais não muda a cor da pele, ou fica roxo muito escuro, ou fica manchado, ou fica com bolinhas de água, né? Famosas bolinhas, né? Então, tudo isso vai dizendo para a gente outras características do diagnóstico, então, que vão complementar aquilo que a gente viu no pulso, viu na língua, avaliou na voz, avaliou no odor do paciente, no modo do paciente falar, no modo do paciente andar, se portar e todo o histórico do paciente. Aí a gente tem, então, um diagnóstico do paciente para poder tratar. E aí o resultado é sempre muito bom. É um verdadeiro combo, na verdade, né? Isso é interessante. E assim, hoje a Catefísio, ela é uma das patrocinadoras aqui do programa. O Dr. Anderson já veio aqui, né? Um quiroprata assim, extraordinário também. E hoje eu tive essa experiência de conhecer lá a clínica na parte de acupuntura. E foram feitos alguns, não sei se essa é a palavra, alguns procedimentos que até alguns deles o senhor trouxe aqui. Acupuntura somente com agulha que ela pode ser feita? É uma pergunta. Se dói, porque as pessoas eu estou fazendo a pergunta de terceiros, porque eu digo que não dói, né? Queria que o senhor tirasse um pouco desses mitos e quais são os procedimentos que podem ser feitos, que são chamados de acupuntura. Perfeito. Olha, a acupuntura não precisa ser necessariamente feita com agulha. Aliás, a agulha é uma coisa recente, lá de 1970, as agulhas inoxidáveis que nós temos hoje, né? Lá, no início da acupuntura, 5.000 anos lá, usava-se pedra mesmo, né? Usava pedra polida, então ela era afiada e era usada essa pedra para fazer acupuntura no paciente. Né? Depois do desenvolvimento da agulha, e um pouco a partir daí, veio então a agulha feita com uma lasca de bambu afiado, então era usado como se fosse agulha. Também espinhos de algumas acácias, espinhos de alguns tipos de macieira, né? Macieira brava. Então, eram esses os equipamentos. Aí depois chega a idade do bronze, a idade do ferro, aí começa então a humanidade ter então o recurso dos metais. E aí começaram a fazer primeiro as agulhas de ouro, de prata, de bronze, né? E até chegar à agulha de aço inoxidável que nós conhecemos hoje. A agulha de aço inoxidável que nós conhecemos hoje, ela é extremamente fina. Ela tem a espessura de quase a espessura de um cabelo, de tão fininha que ela é. A agulha de injeção é 10 vezes mais calibrosa do que uma agulha de acupuntura. A ciência hoje ela é ela trouxe um benefício extremamente grande no sentido de trazer uma qualidade excepcional para a haste de aço inoxidável, que é a agulha, para afiar essa agulha, para tornar a penetração muito mais harmoniosa, praticamente indolor, e as técnicas de esterilização, a óxido de etileno, por exemplo, a raios, né, a radiação. Então, as técnicas de esterilização são muito seguras, né? Hoje a gente usa agulhas de uso único, né?
para aquele paciente naquela sessão e são descartadas, não? As agulhas não são reaproveitadas, as agulhas são de uso único e descartadas, né? Então, hoje nós temos agulhas de excelente qualidade, mas a acupuntura não precisa ser feita necessariamente com agulha. É um modo de intervenção no meridiano, é um modo de estimulação no meridiano. E a gente estimula o ponto como? A gente estimula o ponto quer sedando, diminuindo a potência que está ali em excesso. Podemos tonificar quando existe deficiência de energia, fragilidade, fraqueza de energia ali, nós tonificamos, nós melhoramos a capacidade do meridiano de produzir e de circular energia, ou então nós colocamos a agulha em estado de harmonização, para que o próprio corpo defina qual a melhor forma de agir ali quando esse procedimento está mais adequado, né? E a agulha pode ser colocada mais superficial, mais medianamente e mais profundamente no paciente. Pacientes mais jovens pode ser colocado mais agulhas. Crianças, bebês, nem se coloca agulha. Idoso, não precisa ser colocado agulha. Idoso, nós podemos colocar muito pouca agulha e podemos até nem usar agulha. Então, quais são os instrumentos que nós podemos utilizar mais frequentemente para estimular os pontos de meridiano na acupuntura? Vamos lá, para o que é mais conhecido hoje. Essa é uma caneta de laser, então ela tem incidência de vermelho e infravermelho, né? Ela faz uma ação mais profunda ou mais superficial, e com isso a gente pode estimular ou sedar essa energia no paciente. A gente pode tonificar ou a gente pode apaziguar a energia no paciente. Se jogar ali na parede, ali dá na cortina, pra gente ver, ó, fica vendo. Mais pra lá, ali, ó. Na cortina ali, ó. Mais. Aí. Dá pra ver ali na TV. Legal. Tá? Então, é um facho de luz absolutamente imperceptível. Imperceptível. A agulha dói? Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, outras menor. Nenhum de nós é igual um ao outro. Verdade. Então nós precisamos tratar cada indivíduo na sua singularidade. Quando o paciente tem dor, ele já vem com uma crença. Medo também, né? Ele já vem com uma crença, com um temor formulado, já baseado, estruturado para ele. Não se coloca agulha. Não precisa ser colocada agulha. Isso é legal de falar. Nós vamos ter resultado mesmo sem agulha. É claro que pode demandar um pouquinho mais de sessões para ter o mesmo resultado, mas assim, é tão seguro quanto. É um outro caminho, mas com um propósito final igual, né? Legal. Então, esse que nós vimos foi o laser. Agora vamos falar da moxa. Esse é um bastão de Artemisia sinensis. Sinensis com S, porque ele vem de lá da China, é uma artemisia nativa da China. Então, ela é retirada, colhida, seca, moída, prensada, fazendo então como se fosse um charuto. Olha, como se fosse um charuto. Tá? Então, ela pode vir dessa forma, ela pode vir na forma de um bastãozinho que nós tiramos a película e fixamos na pele para poder acender aqui na pele. É uma fumegação, é o queimar de uma erva terapêutica. Ela tem uma ação sobre o meridiano, uma ação interessante. Ainda a moxa, ela pode vir na forma de lã, por exemplo, e aí faz-se o conezinho de lã, faz o arrozinho de lã e dessa moxa lã, coloca no ponto e acende, né? Tem um tempo para fazer os pontos certos para fazer, né? Ainda nós podemos atuar sobre os meridianos, sobre os pontos, de uma forma terapêutica, com o objetivo de ajudar na saúde do paciente, com a ventosa. A ventosa faz uma sucção, ele força o meridiano se sente tonificado, mexido, né? Legal.
Nós ainda temos a eletroestimulação transdérmica ou transcutânea, que é o TENS. É um aparelho que a gente coloca uma placa adesiva sobre a pele e a partir dali um estímulo elétrico delicado, gentil sobre o meridiano vai levar um estímulo terapêutico, vai fazer o meridiano caminhar com a sua energia dentro de uma normalidade, né? Ainda a gente tem o Seitai. Seitai é uma técnica que a gente bate um martelinho assim, isso daqui no pontinho. Na internet a gente acha que dói muito, que não sei o que tem. Não. Claro. Eu fiz hoje. E eu achei sensacional. Eu falei, nossa, vai arrebentar minha coluna. Nada, é muito bom. Quem ouve de fora fala assim, nossa, você tá matando. Exatamente. E para ter a impressão correta do que é isso, submeter-se a isso é absolutamente interessante. Tem para pacientes que preferem o Seitai, que prefere a ventosa, do que a aurícula, a sementinha na orelha. Então, a auriculoterapia... Vai falando que eu tô com ele aqui, ó. Aqui na minha orelha. Tem várias sementinhas de mostarda ali. A auriculoterapia pode ser feito com agulhas de permanência, pode ser feito com coloca a agulha e tira, pode ser feita com uma sangria leve sobre áreas ali que estão propensas a fazer uma sangria, então tira algumas gotinhas. Quando fala sangria, pensa que vai tirar litros de sangue. Não é nada disso. Essa sangria é só um nome que se dá para tirar umas gotinhas de sangue dali só. Ainda a gente pode usar cristais, ainda podemos usar cristais de ouro, cristais de prata, podemos usar alguns grãos como o grão de mostarda, grão de arroz, grão de chia, podemos usar alguns grãos aí de vegetais. Qual que é o objetivo disso? A gente cola essa sementinha na pele com um esparadrapo antialérgico específico para isso, muito pequenininho, e a gente coloca nos pontinhos, só que os pontinhos são um pontinho muito próximo um do outro. Então, quando você olha a aurícula, você vê que os pontos são muito próximos um do outro, né? Então você percebe que aqui, por exemplo, como se fosse a cabeça do nenê, aqui a coluninha do bebê, aqui o quadril, as perninhas, né? Aqui na concha nós temos nós temos os órgãos de dentro do abdômen, fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas, rim, intestinos, estômago, né? Aqui nós temos o coração. Então nós temos todas as funções aqui para ajudar no sono, na digestão, na ansiedade, na irritabilidade, dor no ombro, dor no pé. Então, você veja que são muitos pontos que nós podemos usar com o objetivo de ajudar na saúde do paciente, né? Agora, quando a gente fala de agulha, eu queria saber como é que eu faço para mostrar essa agulha aqui de uma forma que a pessoa consiga ter uma impressão lá. Eu vou dar aqui na minha mão, que eu vou pôr ali para eles verem. Provavelmente você não consiga enxergar o diâmetro certinho disso pelo seu visual aí, né? Mas assim, ela é extremamente fina. E essa agulha, inclusive, a gente coloca até em crianças mesmo. Dependendo da patologia, da doença da criança, quando a doença é mais grave, é mais importante, podemos usar, sim, agulha em criança. Mas, na maioria absoluta das vezes, não se usa agulha, né? A gente usa outros recursos terapêuticos que não precisa ser a agulha. E, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Obviamente que agora a gente não está numa sessão, mas existe a possibilidade de colocar na minha mão para o pessoal ver como que... Tem possibilidade de colocar na minha até, porque na sua eu já coloquei hoje. Pode ser. Não, porque aí eu chegava mais perto ali, só para o pessoal ver. Então deixa eu ver aqui, ó. Você consegue ver aí o nível de profundidade da agulha, olha lá, ó.
muito superficial, você está vendo? Olha, se perguntar para ele de 0 a 10 qual foi o nível de dor que ele sentiu aí, você consegue quantificar? Não chega a 1. A impressão é pior do que a sensação real. Então, uma coisa é a sensação real, e aí a gente pode aprofundar mais ou menos, né? Então, existe uma crendice maior do que aquilo que a percepção pessoal pode atestar de uma forma muito diferente, né? Então, só experimentando mesmo. Eu tenho muitos pacientes, somei centenas de pacientes ao longo desses anos, desses 20 e tantos anos, quase 30 anos, estamos aí com pacientes fiéis, uma carteira de pacientes fiéis que percebem o resultado e querem continuar fazendo acupuntura, não somente porque com a acupuntura a gente consegue resolver de uma forma eficiente, rápida, praticamente indolor, é até agradável, a pessoa sai com uma sensação de relaxamento, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio interno. E não só a gente resolve, a acupuntura resolve algumas situações causadoras dessas doenças, mas também previne o acontecimento de outras doenças. A Organização Mundial da Saúde mesmo estabelece um grande número de doenças em que a acupuntura é a modalidade terapêutica de excelência. Muitos médicos mandam pacientes crônicos, com doenças crônicas, com doenças degenerativas, com doenças psicoemocionais, com dores, todos os tipos de dores. Então, a acupuntura está indicada em centenas e centenas de doenças, para aliviar os fatores energéticos causadores dessas doenças. Legal. E teve mais dois que eu gostaria que o senhor falasse. Teve mais dois procedimentos. Um foi uma luz vermelha que o senhor colocou nas minhas costas e no meu joelho. E na cabeça, o senhor também fez vou chamar de massagem, né? Alguns pontos específicos. Qual era o intuito? Com o infravermelho, até alguns anos atrás, quase todo mundo tinha um infravermelho em casa, né? Então as pessoas compravam, porque naquela época que descobriu-se o magneto, esse daqui é um magneto terapêutico, olha, esse é um magneto terapêutico, ele tem 1000 Gauss. Então, a unidade de medida do magneto é em Gauss. Então, 1000 Gauss já é terapêutico. Então, a gente utiliza o magneto também para atuar sobre os pontos, né? Então, assim, o infravermelho é uma luz de tonalidade vermelha, quente, em que a gente aplica sobre áreas de dor do paciente para aliviar. Hoje já é difícil, é muito difícil uma clínica de fisioterapia que tenha infravermelho hoje, porque o negócio já é considerado muito antigo, etc. e tal. Mas eu, como sou um terapeuta tradicional, raiz, né? Eu cultivo os saberes ancestrais e, na minha experiência para comigo, surte efeito, e para com os meus pacientes surte um efeito muito bom, eu uso o infravermelho para potencializar a ação de óleos essenciais terapêuticos, como por exemplo mentol canforado, óleo de arnica, óleo de sucupira, óleo de copaíba, para desinflamar, para melhorar reumatismo, fibromialgia. Então, depois de ser feita a massagem com esses óleos essenciais, eu aplico o infravermelho para ele potencializar a absorção desses óleos essenciais. Também uso o infravermelho
sobre a agulha para fazer a agulha aquecida, que eu não quero aquecer exageradamente, então eu coloco a moxa, porque o infravermelho, porque se eu quiser aquecer um pouco mais essa moxa, colocar um calor maior dentro do paciente, eu coloco uma moxa na base da agulha. Então, eu boto uma moxa ali, acendo a moxa, ela vai queimar. Quando ela queima, a agulha é uma haste metálica, né? Uma haste de aço inoxidável, então vai levar esse calor rapidamente lá para dentro. E o interessante, o paciente não sente calor nenhum da ação desse calor que se propaga pela agulha de aço inoxidável até o interior dele. A agulha está fervendo de quente, está pelando de quente, e o paciente não sente. Que interessante. Não sente nada. Extremamente interessante isso. Então, isso é o infravermelho. Mas eu também uso lá uma almofada vibratória para ela vibrar a agulha penetrada no paciente. É como se ela estivesse fazendo uma tonificação permanente ali, uma vibração, só que uma vibração mais delicada, mais sutil, mais leve, né? Então, o paciente sente... eu passei por essa também. É gostosinho, aquela almofada vibratória ali, mas não é nem para ser gostosinho, é mais para tonificar ali mesmo aquela agulha inserida no paciente. Agora, nós temos alguns microsistemas no corpo. O que é um microsistema? É uma área do corpo que tem em síntese terminações que vão cuidar da cabeça, do pé, da língua, do olho, do ombro, do sono, da ansiedade, do medo, enfim, do dente, de todas as partes do corpo, né? Esses microsistemas são cabeça. Então, a técnica utilizada aí na cabeça, no crânio, é crânio-acupuntura ou escalpopuntura, né? Na aurícula, na orelha, é chamado auriculoterapia. Na mão, é o sujoki da mão. Lá no pé, é o sujoki do pé. Ou reflexologia, ou reflexologia podal, né? Ou podalterapia, tem vários nomes, né? Então, existem terapeutas que cuidam de qualquer problema só mexendo ali no pé, né? Em pontos ali que dói também, pensa que não dói? Dói. Dá um desconforto. Tem um certo desconforto ali, tem paciente que prefere até a agulha do que o dedo mesmo ali, né? Porque incomoda um bocado ali. E existe também outro microsistema, ou dois outros microsistemas que são interessantes. O da posterior do tronco, essa área que vai daqui até o glúteo, né? E a anterior do tronco, né? Especialmente aqui ao redor do umbigo, né? Que tem como se fosse uma tartaruguinha aqui, né? Quando a gente estuda a acupuntura, coloca imaginariamente uma tartaruguinha aqui, tem a cabeça aqui em cima, o rabinho aqui embaixo, as patinhas aqui, o joelhinho, os bracinhos aqui, a mãozinha. Então a gente trata os problemas do paciente a partir disso. Daqui tá com dor na mão, a gente coloca na área correspondente aqui, mas pode colocar na orelha, pode colocar na cabeça, pode colocar no pé, pode colocar nas costas. E quando a gente pode estimular de várias formas. Pode estimular com agulha, pode estimular com o seitai, pode estimular com a moxa, pode estimular com o magneto, pode estimular com o diapasão terapêutico. Eu quero apresentar para você o diapasão terapêutico. Isso é sensacional. Escuta isso. Então, quando nós colocamos essa base numa área com dor do paciente, chama diapasão terapêutico, porque ele é terapêutico mesmo, ele é desenvolvido especialmente para isso. Ele tem uma especificação de 128, então ele tem uma ação extremamente interessante, porque além da onda sonora, ainda tem a onda vibratória, que ele vai de uma forma muito gentil, muito delicada, movendo a energia naquela área, aprofundando no paciente. Então, é muito interessante isso daqui. Então,
Na cabeça, nós podemos usar, por exemplo, tudo isso. E eu usei para você, naquele momento, a técnica da mão, né? Então, os dedos, a mão, são o equipamento terapêutico mais antigo que se conhece. Quando você dá uma batida na canela, o que você faz? Leva as duas mãos na canela, ai, que dor! Protegendo, nossa, é verdade. Protegendo, levando energia da palma da sua mão, da ponta dos seus dedos, como se fosse ali para curar, ai meu Deus, ali machucou, ali tá doendo. É verdade, então, é verdade. É instintivo isso. Animal faz isso, ser humano faz isso, desde bebezinho, instintivamente leva a mão na área da dor. É verdade. Então, o que eu fiz ali foi estímulo com os dedos nos pontos relacionados no seu crânio, que estão relacionados com a sua coluna, estão relacionados com o seu pé, com o seu ombro, estão relacionados com o seu intestino, estão relacionados com o seu fígado, com a sua urina, com o seu suor, com o seu hálito, com o seu sono, com a sua digestão, enfim, com todas as funções que são suas. Agora, tem uma coisa que eu ia falar, como um outro instrumentozinho que faz parte do nosso arsenal terapêutico. Isso aqui a gente chama de cone chinês ou cone hindu. Ele é um tecido recoberto com cera de abelha, e quando a gente queima aqui, quando a gente acende aqui em cima essa área mais larga, por essa área mais estreita aqui, mais fina, sai a fumaça. Então a gente coloca no ouvido para melhorar transtornos auditivos, zumbido no ouvido, tinido, tontura, labirintite, rinite, sinusite, enxaqueca. Então, são várias situações que a gente usa esse cone terapêutico de uma forma muito eficiente. Usa até para criança. De uma forma muito segura. Existem terapeutas que usam o cone hindu nas áreas que eles chamam de chakras, também para resolver outros problemas energéticos causadores de doença. Mas aqui no nosso caso a gente usa só para essas questões aí mais específicas. Mais que aula, mestre, que aula. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem na mente. Existe alguma contraindicação por fazer acupuntura? Não existe contraindicação. Existe a adequação da intervenção. Então, por exemplo, para a grávida, você precisa adequar os pontos. Tem pontos que você não pode usar por ser abortivo, por exemplo. Entendi. Para criança, para bebê, por exemplo, raramente você usa, a não ser que seja um bebê que tenha muita convulsão, um bebê que tenha uma alergia extremamente severa, aí você pode colocar uma agulhinha aqui, mas é muito raro ter que usar agulha em bebê. Entendi. Né? Num paciente muito idoso, muito caquético, você usa pouquíssimas agulhas, quase nada, e superficial ainda. Num adulto jovem, como você, por exemplo, a gente coloca um pouco mais de agulha com mais segurança. Gostei do adulto jovem. Com uma maior profundidade, né? A gente manipula de uma forma mais livremente, a gente manipula de uma forma mais livre essas agulhas no paciente. Agora, contraindicação, ela pode ser relativa. Entendi. Assim, por exemplo, você tem um paciente com hemofilia, ou seja, qualquer furinho, qualquer cortezinho, o paciente tem muita dificuldade para cicatrizar, para parar de sangrar. Então, aí você não usa as agulhas, ou evita muito de usar as agulhas nesse caso. Né? A eletroestimulação, você não usa para paciente que tenha marca-passo, que tenha arritmia cardíaca, né? Para um paciente que tenha uma síndrome de excesso, um paciente agressivo, nervoso, irritado, né? Um paciente que seja descontrolado emocionalmente, que o yang dele está lá em cima, que a ponta da língua dele está vermelha, que o paciente é avermelhado, que é incontido,
né? Então você não usa moxa, por exemplo, né? Porque entendi. A moxa você vai ativar, né? Então você vai usar o quê? A ventosa tira aquele excesso de energia estagnado nele, né? Então você só faz uma adequação. Para o paciente com trombose, você não coloca a ventosa, porque a ventosa pode fazer hematoma. É característico do procedimento fazer um nível de hematoma que pode ser desde o imperceptível até aquele hematoma mais severo, que assim, não dói, não arde, não coça, não nada, só fica a alteração da cor da pele no local ali, demonstrando uma ação muito intensa da ventosa, muito intensa. E por que intensa? Necessária para aquele tipo de paciente. Então, a ventosa, nesse caso, seria melhor ser evitada, né? Então, é só uma adequação só que a gente faz. Quando o paciente, por exemplo, tem medo do seitai, não bate esse martelo que eu tenho medo, a gente não precisa usar martelo. A gente pode usar o dedo, né? A gente pode usar a mão, né? A gente pode usar sementinha. Essa sementinha de mostarda, aliás, a sementinha de mostarda é a mesma mostarda que você come, ela sai, que você coloca lá no seu lanche lá, ela sai dessa sementinha de mostarda, então ela é um alimento, né? Então, existem acupunturistas que para alguns tipos de paciente usa a semente de mostarda no corpo, no entrecenho, por exemplo, esse ponto muito conhecido pela medicina tradicional chinesa, chamado Yin Tang, que ele ajuda muito no seu emocional, muito no seu sono, a desacelerar o excesso de pensamentos, né? Então, tem muitas funções esse ponto Yin Tang, por exemplo. Então, coloca a sementinha ali para não precisar colocar agulha, né? Coloca aqui no VC17 para melhorar essa ansiedade, para melhorar, diminuir o volume, a intensidade, a frequência cardíaca do paciente exagerada, o paciente com batimento acelerado do coração, a gente coloca para ajudar em transtorno do pulmão, tosse, etc e tal. Então pode ser colocado em áreas específicas assim, pode ser colocado na mão. Agora, coloca na mão, mas ali meia hora depois o paciente lava a mão e aí cai a sementinha, né? Coloca aqui no VC17 aqui no tórax, aí vai tomar banho, a água já tira. Acaba tirando, né? Então, na orelha, na aurícula, a semente fica mais tempo ali, é mais fácil ficar até semanas. Eu tenho paciente que consegue ficar 2, 3 semanas com sementinha na orelha sem cair nada. Né? Muitas vezes o paciente nunca usou sementinha na orelha, faz a primeira vez e aí na hora de dormir arranca involuntariamente na hora do banho, na hora de dormir, arrasta no travesseiro, deu uma coceirinha, vai lá, coça, esqueceu, arranquei a sementinha. Mas conforme a gente for fazendo, o paciente vai se acostumando com aquilo. E aí aquilo vai se tornando natural. Ele vai desenvolvendo uma habilidade inconsciente de cuidar das sementinhas que acabam ficando ali até ao longo de semanas ali e acabam não caindo. Legal. E efeito colateral, tem? Efeito colateral tem, melhora o sono, melhora a disposição, melhora a concentração, melhora a memória, diminui dores, previne doenças. Não tem efeitos colaterais como remédio. Remédio, você toma um remédio para o estômago, vai estragar o seu osso. Toma um remédio para o osso, vai estragar o fígado. Toma um remédio para o fígado, vai estragar o intestino. Toma um remédio para o intestino. Então, mas a acupuntura não. O máximo, a pior que pode acontecer ali é perfurar um vasinho que trajeta de forma anômala ali, e que não seria para estar trajetando ali, mas nosso corpo é assim mesmo. Sim. Ele é cheio de surpresas, de adaptações, por isso que nós somos únicos na natureza. Somos como uma digital. Então, impossível saber que aquele vasinho passaria por ali, porque aquele ponto está indicado para colocar a agulha ali sendo seguro. Você coloca a agulha ali e faz um hematomazinho leve ali, o hematomazinho aparece, some espontaneamente, sem nenhum problema, sem dor, sem coceira, sem ardor, sem nenhuma sintomatologia, simplesmente some assim espontaneamente. Maravilha. Mestre,
Tem um quadro no nosso programa que a gente fala assim: tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queira responder? Caso não tenha, queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, porque o que a gente teve aqui foi uma verdadeira aula. A pergunta que eu acho que você poderia ter feito para mim era assim: o que você está achando desse nosso bate-papo, da gente ter se conhecido e ter levado isso até esse ponto? Eu ia dizer para você, foi um prazer. Essa seria a minha resposta. Que legal. Considerações finais. Considerações finais. Você pode ter 100 problemas. Se você não tiver saúde, você não consegue resolver nenhum dos problemas. Mas se você tiver saúde, boa disposição, você vai resolver os 100 problemas. Então, saúde é extremamente importante. As pessoas acostumaram que qualquer probleminha vai na farmácia, pega um remedinho, coloca na boca, toma, mascarou a doença, não resolveu. Não resolveu, não curou, porque se o remédio curasse, não remediaria, ele curaria. Então não chamaria remédio, chamaria curédio. Boa. Né? Então, remédio, porque remedia. Então, melhora um pouquinho aqui e volta aquilo a doer. E volta, não sem efeitos colaterais, não sem reações indesejáveis, imediatas, mediatas ou tardias. Existem muitos efeitos colaterais por remédios que vão dar lá muito tardiamente. Então, por isso que tomar remédio é de absoluto, precisa ter muito cuidado com isso. Não tomar remédio sem orientação do seu médico. Não quer tomar remédio? Não quer prejudicar? Quer ter uma vida saudável mesmo? Faça terapias complementares e integrativas. Hoje, as terapias complementares e integrativas, como acupuntura, moxa, ventosa, auriculoterapia, devem ser oferecidas no seu posto de saúde, por exemplo. É verdade. Como um recurso de saúde pública. Então, as pessoas não sabem disso, então comece a encher as paciências do seu vereador, comece a encher as paciências do seu prefeito, para que ele coloque profissionais ali habilitados para fazer as terapias complementares e integrativas. São algumas dezenas delas que estão à disposição do público, do povo. Então, cuide da sua saúde de uma forma natural. Alimente-se de forma natural. Se você comer frutas, verduras, legumes, castanhas, nozes, sementes, grãos integrais, você não erra. Se você tomar refrigerante, se você comer comida industrializada, se você comer comida artificial, se você ficar tomando remédio desnecessário, você vai ter graves problemas mais cedo ou mais tarde. Então, use os saberes tradicionais que estão experimentados ao longo dos milênios como sendo eficientes, como sendo seguros. Então, a acupuntura é, obviamente, uma dessas terapêuticas ancestrais extremamente úteis. Então, respira o ar puro, caminhe sob o sol, né, com os pés descalços sobre a terra nua, sobre grama, sobre pedras. Então, pense coisas boas, afaste-se de pensamentos, de notícias, de conversas negativas. Então, tudo isso se transforma em energia que você canaliza para dentro de você. O que você fala, o que você vê, o que você ouve, o que você come, o que você bebe, como você lida com a sua vida, é o que você coloca dentro do seu corpo. Quer ter mais saúde? Mude seu modo de vida. Mude seu modo de vida. Ninguém precisa de dieta, precisamos de dieta saudável, de uma alimentação saudável. Ninguém precisa de remédio, precisa de uma vida saudável. Agora, a gente vai se permitindo pequenos deslizes, pequenos pecados, pequenos probleminhas, achando que eles são impunes. O tempo passa. E ao longo do tempo, tudo aquilo quanto a gente fez que achava que tivesse ficado lá no passado, começam a aparecer como sintomas, como dores, como limitações. Então,
viver de uma forma saudável. É isso. A acupuntura faz isso para você. Fala para você, coma de uma forma saudável, respire ar puro, pise no chão, nu, na terra nua, com os pés descalços, sob o sol, pense, faça, viva de uma forma mais saudável. Então, a acupuntura sempre vai falar isso para todos os pacientes. E, mestre, há pouco a gente falou sobre o Dr. Anderson, falamos sobre a quiropraxia, que eu também fiz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da catefísio, as especialidades que tem lá na clínica. Dá para falar um pouquinho sobre o local onde você trabalha com excelência? Durante quase 20 anos eu tive meu próprio espaço terapêutico. Nesse meu próprio espaço terapêutico eu era sozinho. E eu fui convidado pelo Dr. Anderson, que é um dos proprietários da Catefísio, para ir trabalhar lá, junto com o Dr. Leandro, que é o outro sócio dele. E foi uma experiência maravilhosa perceber como essa interface multidisciplinar consegue trazer benefícios extremamente interessantes para o paciente. Então lá nós temos quiropraxia, ozonioterapia, lá a gente tem fisioterapeutas de todas as especialidades, de muitas especialidades ali, e temos também pilates, temos acupuntura, ventosa, moxa, eletroestimulação transdérmica, laser terapia. Então nós temos um conjunto de saberes extremamente harmonioso que traz resultados extremamente interessantes para os nossos pacientes. Legal. O Dr. Leandro, qual a especialidade dele? Ele trata todas as partes do corpo como fisioterapeuta, menos a coluna, que aí o mestre lá é o Dr. Anderson mesmo. Porque o Dr. Leandro, ele é o cara que faz tudo. Ele é quem toca aquela parte, tudo quanto precisa, é ele mesmo. Legal, a gente vai convidar ele para vir aqui também. Mestre, que falar? Queria que você deixasse seus contatos para que as pessoas possam vivenciar intensamente o que eu vivenciei hoje e ter uma vida melhor, uma vida saudável. Pode ser? Claro. Você vai me achar no Google, você vai me achar no Instagram, você vai me achar no Facebook, você vai me achar no meu canal do YouTube, você vai me achar no meu site. Então, só pesquisar Robson com B mudo, N no fim, Barbosa Lopes. Ou então, Robson Morada, de moradia, tudo junto, Robson, com letra minúscula, colado, morada, sem underline, sem ponto, sem nada. Você vai ter ali os meus contatos. Aqui embaixo você vai ter o número do meu telefone, do meu celular, do meu WhatsApp. Se não quiser fazer acupuntura, não precisa. Tem alguma dúvida sobre questão de saúde? Liga para mim, eu estou sempre à disposição. Eu trabalho desde 14 anos de idade na área de saúde. Eu fui formado para servir. Essa é minha missão. Então, quando alguém me liga, vê o meu site, uma pessoa lá de Manaus, Robson, isso aqui do Manaus, você pode me ajudar, eu tenho enxaqueca, o que você acha que eu posso fazer de uma forma natural? Não vai poder vir aqui para ficar comigo com uma acupuntura, mas eu passo algumas orientações. A pessoa lá de Xinxim, na Bahia, ou lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, ou lá de Fortaleza, ou lá do Rio de Janeiro, ou lá de Goiânia. Então, as pessoas me ligam e eu com muito carinho, com muita gratidão por estar tendo a oportunidade de servir, dedico o meu tempo para ajudar naquilo que me é possível. Depois de formado, eu servi como instrutor de alguns cursos avançados para alguns terapeutas, para alguns acupunturistas que precisavam ver sobre pulso, ver sobre língua, ver sobre alguns meridianos, ver localização de pontos, etc. e tal. Então eu dei alguns cursos assim também para especialistas. Mas assim, hoje eu já não... Eu vou deixar os especialistas para as escolas. Aí tem muitas escolas muito boas, aí existem muitas faculdades formando profissionais. Agora nós já temos
uma lei que regulamentou a acupuntura no Brasil. Essa lei agora de 2026, agora uma lei muito recente, ela regulamenta a acupuntura no Brasil e nós já temos muitas faculdades no Brasil extremamente boas, né? Nós temos algumas escolas, muitas pessoas entram em contato comigo perguntando que escola que eu indicaria para fazer a acupuntura. Então, eu tenho aqui os meus professores de excelência, as minhas fontes, né? Pergunto sobre livros, quais os livros de cabeceira que eu acho interessante, que eu uso para mim, né? Então, a gente sempre dá algumas orientaçõezinhas assim, né? E eu fico muito agradecido e fico à disposição dos seus espectadores, dos seus fãs, para qualquer necessidade que aparecer. Maravilha. Mestre, só gratidão, essa é a palavra que fica e quero trazê-lo mais vezes aqui, tá bom? Obrigado. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. Que aula tivemos aqui. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais de excelência, assim como o Dr. Robson. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.